Geográfico de Santo Ângelo. O nosso instituto tem como patrono Léo Petersen Fett. Escolhemos ele para ser nosso patrono merecidamente, porque foi sempre uma pessoa muito envolvida com a nossa comunidade, com a história. Nós temos uma confraria de bibliófilos e ontem, na nossa reunião, nós nos reunimos toda a última terça-feira do mês em Porto Alegre, comentávamos da participação, do ativismo do Léo Fett, do seu interesse pela cultura, pela história. E eu estou aqui hoje para contar então um pouco da sua história. E para isso, antes de mais nada, eu quero fazer um agradecimento muito especial ao meu confrade e amigo, integrante do nosso Instituto Histórico e Geográfico de Santo Ângelo, também da Confraria dos Bibliófilos, Paulo Flores Pinto, pela indicação do meu nome. Quero agradecer a Vera Barroso, que fez contato comigo, verificando da possibilidade de eu vir aqui, então, no dia de hoje. A professora Lucila, a comissão de organização, fiquei surpreendido aqui. É impressionante a quantidade de pessoas que são necessárias para levar um trabalho adiante dessa envergadura. E estar aqui hoje no 16º Seminário Nacional e 13º Encontro Estadual sobre Tropeirismo é para mim um motivo de muito orgulho, porque a gente sabe o quanto é importante organizarmos a nossa história, vasculharmos a nossa história, registrarmos a nossa história. Se não fizermos isso, ela acaba se perdendo. E falar sobre Léo Fett é falar sobre a história do Rio Grande do Sul. Léo Fett nasceu em Lajeado, no Rio Grande do Sul, no ano de 1923. Aos 8 anos de idade, em 1931, ele e a sua família se mudaram para Santo Ângelo. Seu pai, Leopoldo Fett, e a sua mãe, Blanca Fett, Petersen Fett, se instalaram na cidade com o objetivo de exercerem atividades agrícolas e também montaram um frigorífico que existe em Santo Ângelo até hoje. Léo Fett, então, ele sai para estudar agronomia numa escola muito importante de São Paulo, a escola Luiz Queiroz, onde ele se forma em 1945. E é com essa informação, então, que inicia a história de Léo Fett, que vocês vão perceber o quanto é interessante. Obviamente, eu não estou aqui, como eu disse no início, para fazer uma palestra. Eu quero contar aquilo que sei, daquilo que eu ouvi de Léo Fett, daquilo que eu li de Léo Fett em suas memórias. Léo Fett, então, formado em agronomia em São Paulo, retorna para Santo Ângelo e decide comprar um automóvel. Quando ele verifica o preço desse automóvel, à época todos os automóveis do Brasil eram importados, o Brasil ainda não produzia automóveis. Quando ele verifica o preço do automóvel, ele faz as contas e ele se dá por conta que ele conseguiria conseguir dinheiro para comprar esse veículo, trazendo de São Paulo para a região das Missões bois de raça, porque seu pai havia comprado 3 bois de raça e ele viu que o preço que ele havia pago por aqueles animais eram muito superiores àquilo que ele conseguiria comprar em São Paulo. Ele conhecia muito bem porque havia estudado lá. Então ele sai de Santo Ângelo com esse objetivo de trazer animais de raça para vender na região das Missões. Como ele se formou no final do ano de 1945, então, no início de 46, ele viaja para São Paulo, verifica então os animais que ele queria adquirir e, realizado então essa parte do negócio, ele decide ir ao Rio de Janeiro para passar um período de descanso. Afinal de contas, tinha concluído um longo período de estudos e aproveitar também o carnaval no Rio de Janeiro. Léo Fett chega no Rio de Janeiro, então, em Copacabana, se instala num hotel, vai para a praia de Copacabana, fica observando as pessoas que lá estavam e lhe chama a atenção, eu vou usar aqui as expressões que ele mesmo usou nas suas memórias, lhe chama a atenção um rapaz que vestia, segundo ele, um calção todo florido. Ele diz assim: isso é coisa de veado, homem não usa esse tipo de roupa. Homem, na época, segundo ele, usavam calções pretos
E o máximo que se admitia era marrom, ou então um branco, desde que não fosse brilhoso. E ao constatar a presença daquela figura diferente, logo ele conhecia e dominava o inglês, então por conta, mas pode ser um americano. Os americanos têm esses hábitos de usarem essas roupas extravagantes. E se aproxima desse moço, fala em inglês, o moço responde, e a partir dali estabeleceram uma relação de amizade, começaram a conversar, passaram a manhã toda juntos. Logo próximo ao meio-dia, esse moço que também se apresentando, havia dito que era também engenheiro agrônomo, assim como ele, o moço convida ele para o almoço. O rapaz, esse que ele conhece, então, Harvard, o nome desse rapaz, convida ele para um almoço, e ele se surpreende porque esse rapaz estava hospedado no hotel Copacabana Palace, que todos nós sabemos. Hoje, eu não sei quanto era a época, mas hoje uma diária no Palace Copacabana, mais barato, em torno de 5 mil reais. Então ele vai para o hotel, almoça com Harvard lá, continua a tarde conversando, e no final do dia eles resolvem, os dois jovens, irem para um baile de carnaval, sem ingresso no Rio de Janeiro. Então eles vão lá para o clube que havia organizado uma festa de carnaval, e o Léo Fett tem uma ideia, diz, não, vamos tentar comprar esses ingressos no câmbio paralelo. Encontram um cambista, negociam os ingressos, chama a atenção do Léo Fett o fato de que o ingresso era feito à mão com uma assinatura, e na assinatura o ingresso tinha lá que havia patrocínio da Atlantic Oil. Ele ficou desconfiado com o cambista, achava que poderia estar caído num golpe, mas depois de conversar um pouco percebeu que dava para arriscar. Bom, e aí ele narra um outro fato interessante também. 1946 era o primeiro ano em que havia proibido o uso de lança-perfume no carnaval. Aí o cambista oferece os lanças-perfumes, o Léo diz, não, mas não podemos levar porque, afinal de contas, não vão deixar entrar no baile. Aí o cambista ensina, diz, não, coloca na meia que vocês entram, ninguém percebe. Então ele, o americano, colocaram os tais dos lanças-perfume na meia, entraram no clube, chegaram no clube completamente lotado. Bom, o que fazer? Vamos tentar encontrar alguém que nos consiga uma mesa. Chamaram um garçom, olha, nós queremos uma mesa, estamos dispostos, inclusive, a te dar uma grana extra aí, se você conseguir. E aí o garçom diz, olha, aqui nem o presidente da República conseguiria uma mesa hoje, porque o baile está completamente lotado. Bom, o que fazer, né? Entraram, aí o Léo Fett tem uma ideia brilhante, ele diz, mas eu estou com um americano aqui, quem está organizando e patrocinando toda essa festa é a Atlantic Oil. Chamou um garçom e disse o seguinte, olha, eu estou aqui com um representante da Atlantic Oil, e vocês não vão deixar o patrocinador dessa festa em pé num baile como esse. Aí o garçom, surpreso, né? E ele já havia combinado, se tu fala inglês com ele, para ele perceber que realmente você é um americano. Aí o rapaz fala em inglês e convence o garçom de que ele realmente era o representante da Atlantic Oil. E ele diz o seguinte, olha, nós não temos mais mesa, o clube está completamente lotado. E não há outra possibilidade a não ser que eu destine a vocês a mesa que vai ser ocupada pelo Rei Momo. Só vai ter um inconveniente. O Rei Momo, das 11h30 à meia-noite, ele vem, ele precisa ocupar essa mesa, vocês têm que sair da mesa, então e ceder para ele. Fora isso, não tem problema. Aí, não, obviamente que ele aceitou na hora, assumiram a mesa do Rei Momo, ficaram lá fazendo festa, chamando a atenção do clube inteiro, porque afinal de contas era a mesa mais importante do salão, né? E aí já trouxeram uísque, bebida, tudo por conta da casa para eles lá, que estavam na maior festa lá no clube, né? Aí o Léo Fett disse, bom, as meninas muito bonitas, umas holandesas lá, começaram a paquerar, porque afinal de contas dois jovens como eles no clube, chamando a atenção, estabeleceram um relacionamento de aproximação, e aí por volta de 11h30 ele convida, as moças sentaram na mesa, obviamente, né? Por volta de 11h20 da noite,
estava na hora de entregar a mesa para o rei Momo, já tinha combinado isso com o garçom, convida as meninas para dançar, dança o tempo todo que o rei Momo vai lá e faz o trabalho dele. Vencida a parte da participação do rei Momo, devolvem a mesa, eles voltam para a mesa e fazem a noite toda a festa. E aí então ele ficou os próximos dias em contato com esse moço, com o qual Harvard, né, com o qual ele havia feito amizade. E aí, passados uns dias, Harvard, aí ele chega em no Rio de Janeiro, em Copacabana, para sua surpresa, encontra um santo-angelense, chamado Jorge Menezes. Jorge Menezes era um grande negociante de muares, comprava muares e vendia da região das Missões em São Paulo, trazia gados de São Paulo para a região das Missões. Encontra Jorge Menezes por lá. Jorge Menezes esbanjando dinheiro, segundo ele, ganhava muito dinheiro desses negócios. E no outro dia, daí o Harvard disse: olha, Léo, eu tenho uma proposta para te fazer, mas amanhã nós vamos conversar. E ele ficou muito curioso para saber o que era, né? Porque não sabia até então, além de que era um agrônomo americano, não sabia absolutamente mais nada, né? Daí no dia seguinte, o Harvard chama eles: olha, eu quero te dizer que eu sou representante das Nações Unidas aqui no Brasil, estou no Brasil com o objetivo de adquirir 15 mil mulas. Nós estamos com um problema muito sério na Europa, na Iugoslávia, na Itália e na Grécia, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, isso era 1946, com a infraestrutura desses países completamente destruídas. Há uma disputa muito grande entre os comunistas, né, e os Estados Unidos pela influência dos países europeus, particularmente na Grécia, em que os russos, a União Soviética já havia estabelecido relações. Então nós precisamos levar 15 mil mulas para a Europa. E nós estamos precisando de pessoas para cumprir essa tarefa. E eu gostaria de te contratar, porque afinal de contas, né, eu percebi que você é um moço muito ativo, né, que você tem condições de cumprir com essa missão. Eu te coloco uma equipe de 30 pessoas que eu já contratei aqui do Rio de Janeiro, que foram pedidos feitos por algumas famílias, de levá-los então nessa atividade. Você tem condições, pode contratar mais 6 pessoas, vamos pagar em dólares, e vocês vão fazer esse trabalho então, de levar uma parte dessa tropa até a Itália. No momento da contratação teria sido isso. Bom, segundo o Léo Fetti, ele anota nas suas memórias e que ele ficou assim tremendo, porque segundo ele, expor aos riscos que expôs uma alta autoridade das Nações Unidas, né? Mas exatamente esse fato, do jeito do Léo Fetti ter agido, que provavelmente tenha encantado o Harvard desse, ao ponto de chamá-lo para contratação. Viu que era uma pessoa de iniciativa, né? Então, aceito a proposta, feliz da vida, afinal de contas ele havia ido para São Paulo para comprar animais e vender no Rio Grande do Sul, na região das Missões. Ele conseguiu um emprego para receber em dólares, e mais ainda, segundo ele, a época era muito difícil ir para a Europa. Iria para a Europa com toda a viagem paga, né, pelo governo americano, e recebendo para isso. Então volta para São Paulo, então fecha o negócio que ele havia feito de compra desses bois, manda esses bois para Santo Ângelo, se organiza e aí contrata, porque nessa contratação haviam 32 trabalhadores que já estavam contratados pelo governo americano, e ele poderia contratar mais 6, contrata mais 3 santo-angelenses, né, que ele tem lá então o Elemar de la Rue, que foi um cidadão que eu conheci em Santo Ângelo, que investiu na área da música, tinha um bazar musical, uma agropecuária. Contratou também Edgar Krug, que em Santo Ângelo até a sua morte tinha uma loja de tinta, e Gustavo Vaz, que esse eu não conheci. Contrata esses 3 e contrata mais 3 peões da sua fazenda, das suas terras lá, que eram entendidos no trato dos moares. Com esses 32 do governo americano, mais os 6 que ele contrata, aí mais um veterinário que tinha sido colocado, então ele dá início a essa epopeia. Primeiro eles precisam então comprar, esse Jorge Menezes estava comprando as mulas, e aí ele conta um fato interessante, né? Na negociação das mulas,
52 mulas foram compradas de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas havia sido deposto do governo, estava em São Borja, e aí Getúlio Vargas vende 52 mulas, ajuda inclusive a tropear essas mulas até um certo ponto lá onde elas iam ser carregadas, né? E essas mulas então embarcaram, 300 mulas embarcaram em São Paulo, Santos, no Porto de Santos. O navio que era Moline Victory, que ia fazer o embarque final no Porto de Rio Grande, então chega com essas 300 mulas, eles levam as outras 600 mulas de Santo Ângelo para Rio Grande, embarca por via férrea, a partir de Catuípe, então até Rio Grande. E aí tem um fato interessante que ele também conta, né? Quando chega na hora do embarque lá em Rio Grande, constatam que havia só 899 mulas, eles precisavam embarcar 900. E na última hora, assim, desesperados, porque uma das mulas havia desaparecido, provavelmente fugiu durante a logística, né? Aí o Jorge Menezes sai lá em Rio Grande, encontra um gaioteiro com uma mula na rua lá e oferece: quanto você quer por essa gaiota? Ofereceu 5 vezes mais, né? Mas não era o dono, era um trabalhador que usava, né? E aí sei que acabaram negociando, ele comprou a mula, a gaiota, tudo, largou a gaiota no meio da rua, pegou a mula, embarcou no navio e se foram. Então, aí começa a viagem, né? Segundo ele tem... Depois eu quero deixar com vocês aqui, é uma edição que o Léo Fetti, generoso como era, nunca vendeu, ele deu para os amigos. E eu estou negociando com a família agora para que deixe na livraria Martins Livreiro, lá do Ivo Almança, exemplares para quem quiser comprar, poder adquirir. Ele narra tudo isso que eu já ouvi muitas coisas assim, dessas histórias diretamente do Léo Fetti. Ele participou muito do nosso grupo de estudos. Mas se vocês forem ler o livro aqui, é uma delícia a leitura da narrativa que ele faz desses acontecimentos. Aí ele narra toda a viagem, menciona alguns fatos interessantes. Primeiro, ele diz o seguinte: esses 30 trabalhadores que foram contratados, segundo ele, junto aos granfinos do Rio de Janeiro, eles não estavam interessados em trabalhar, eles queriam ir para a Europa e receber em dólares, né? Em segundo lugar, nenhum deles entendia nada de Moares, né? As pessoas, os únicos que entendiam de Moares eram os 6 que ele levou, e ainda mais especializadamente 3, porque os 3 amigos, que eram o Elemar de la Rue, o Gustavo Weiss e o Edgar Krug, eles entendiam, mas não o necessário. Então, ele conta as peripécias dessa viagem, né? Eles tinham que levar essas mulas, poderiam morrer apenas 30 mulas, então ele conseguiu levar, todas elas morreram apenas 19. Houve uma mudança de planos também, porque na primeira oportunidade era para eles levarem essas mulas até a Itália, e aí mudaram, e era 19 dias, mudaram o trajeto para a Grécia. Então ele vai para Atenas, na Grécia, leva com sucesso, se emociona, quase chora, conta a viagem maravilhosa, né, singrando aqueles mares azuis, a travessia de Gibraltar, enxergando a Europa, a África, os 2 continentes, né? Ele na época fumava, comprando cigarro a preço sem impostos no navio lá. O navio era um navio de 150 metros, com capacidade de transportar 144 mil toneladas. Então, ele narra as emoções, né, de chegar em Atenas, na Grécia, um moço que eles conheceram lá, que levou para fazer turismo e fazer passeios. Então, é uma atividade assim, é uma leitura muito deliciosa. Ele levou 2.700 mulas. Ele fez 3 viagens à Grécia entre junho de 1946 a dezembro de 1946. Essas mulas eram levadas para a Europa porque eram animais resistentes. A Europa estava completamente destruída, e esses animais, então, eles conseguiam ir para as montanhas para produzir alimentos. A situação era de imensa miséria entre os europeus. Então, uma narrativa assim maravilhosa, vale a pena a leitura dessa obra.
E eu quero fazer uma homenagem muito especial ao nosso patrono. O Léo Fetti é patrono do Instituto Histórico e Geográfico de Santo Ângelo, como eu já disse. Com muita honra, a gente colocou ele trabalhou muito para a constituição do nosso instituto. Ele estava em atividade muito intensa para a criação do instituto, quando ele descobriu uma doença que acabou levando a óbito, né? E eu acabei, passado depois 10 anos do óbito de Léo Fetti, nós retomamos essa missão que ele havia sido dado e criamos um instituto, colocamos ele do nosso patrono. Ele sempre foi uma pessoa muito curiosa, muito dedicada. Nós temos até hoje lá em Santo Ângelo um grupo de estudos. Nós estamos desde 2006 trabalhando um problema da filosofia, que é responder 3 perguntas da filosofia, que é como entender algo, como é possível pensar sobre o que se entende, como é possível falar sobre o que se entende. O Léo Fetti participou ativamente desse grupo de estudos, só não participou mais porque acabou a saúde não permitindo. Então eu estou muito honrado, muito emocionado de poder estar aqui homenageando o meu amigo, contando um pouco da sua história, e recomendo vivamente que vocês adquiram esse livro dele. Vou pedir para que a família deixe lá com o Ivo Almanza, porque vale a pena. Léo Fetti não pode ser esquecido, é um grande cidadão santo-angelense, embora nascido em Lajeado, nós consideramos ele um santo-angelense, e eu estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigado pelo convite.